Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Totaltech Informática. Se você é novo por aqui, se inscreva. No final, deixe o seu like, um comentário, compartilhe nas redes sociais. Então, hoje nós vamos falar sobre os resistores, né? O resistor, ele é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito, né? Então, ele é considerado passivo porque ele só funciona se ele estando no circuito, o circuito for energizado, então ele vai exercer a sua função, certo? Então é um componente que oferece resistência à passagem de energia no circuito. Então, o resistor, como o nome sugere, oferece resistência à passagem de corrente elétrica, certo? Criando assim uma queda de tensão. Então, no local em que ele se encontra, em que ele é colocado, a passar a corrente, há uma queda de tensão naquele ponto ali. Então, aqui nós temos uma ilustração, né? Nós temos um condutor ideal, sem resistência alguma passando corrente. E aqui nós temos um resistor, certo? Aqui embaixo nós temos um resistor que ele vai restringir a passagem de corrente, opor resistência à passagem de corrente, certo? Nesse ponto aqui em diante, então haverá uma queda de tensão. Aqui nós vemos que o símbolo dele é o R, né? Ele é representado pelo R e pela unidade de medida ohm, não é? Então, Ohm é homenagem ao cientista alemão, né, Georg Ohm, que formulou a lei que é conhecida como a lei de Ohm, né, a respeito das resistências dos componentes. Então, nós temos essa fórmula, que a resistência é igual ao valor da tensão dividido pelo valor da corrente, né? A partir daí nós deduzimos as outras fórmulas, certo? E os resistores, eles possuem os múltiplos, né? O ohm é a unidade básica, nós temos o quiloohm, que é equivalente a 1000 ohms, certo? O quiloohm é equivalente a 1000 ohms. Nós temos o megaohm, que é equivalente a 1 milhão de ohms. Nós conhecemos como megaohm, e também nós podemos dizer que o megaohm é equivalente a 1000 quiloohms, né? Então, 1 quiloohm é igual a 1000 ohms. Então, 1000 kΩ é igual a 1 milhão de ohms, que é igual a 1 mega-ohm, certo? Esses conceitos, nós vamos aprender eles a partir do momento que nós estivermos trabalhando com os componentes, né? Aqui nós temos as duas normas, a norma IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, e a IEC, a International Electrotechnical Commission. São essas empresas que criaram as normas, né? Então a primeira é essa aqui, que é representada pela letra R com esse símbolo, e a segunda, que é o IEC, é representado dessa outra forma. Ambas elas estão no circuito e elas são representadas dessas duas maneiras, nós vamos encontrá-las, certo? Aqui nós temos a tabela de cores. Os resistores, no princípio, quando foram idealizados, o fabricante viu que não dava para colocar a referência em numérica, porque tem resistor que ia dar muito número, ia dificultar tanto a impressão como a leitura. Então idealizou-se criar esse padrão de cores, tá certo? Para que fosse facilitado. Então aqui nós temos as cores que são usadas para identificar o valor de cada resistor, né? Foi criado 9 cores, 9 faixas de cores. A primeira é o preto, que equivale a 0, o marrom, que equivale a 1, o vermelho, que equivale a 2, o laranja, que equivale a 3, o amarelo 4, o verde o 5, o azul o 6, o violeta o 7 e o cinza o 8 e o branco o 9. E temos essas duas faixas embaixo, que é a tolerância do componente. Então 5% é o dourado e 10% o prata, né? Então quando nós vamos ler, nós temos que considerar essa tolerância, que é na verdade a quarta faixa que fica aí desse outro lado do resistor, né? Nesse caso aí tem essa dourada, que equivale a 15%.
Vamos aproveitar, vamos fazer vamos tentar ler aqui esse resistor, certo? Então, a primeira faixa equivale ao número, né? A regra é essa. A primeira faixa é um número. A segunda faixa nós colocamos também um número que a cor representa. E a terceira faixa, o número correspondente à cor, é a quantidade de zeros que nós colocamos para fechar assim o valor do componente. Então, nós vamos ver aqui nesse caso aqui, esse resistor, né, que ele tem as 3 faixas de cores e tem também lá a quarta faixa. Então, a primeira é o marrom, equivale a 1. A segunda é o preto, nós colocamos o número também, que equivale a 0. E a terceira é o vermelho, que é a quantidade de 0. O vermelho vale 2, então nós colocamos 2 zeros, certo? Nós colocamos 2 zeros e assim nós obtemos o valor do componente, que é 1000 ohms. Então esse resistor aqui é um resistor de 1000 ohms, ou pode ser representado por um resistor de 1K. 1K ohm. E a tolerância dele, que está lá na quarta faixa, dourado, né? 5%. Então ele varia 5% para menos e 5% para mais. Vamos conferir aqui o valor desse componente aqui também, desse resistor. Então começa com a taxa azul, né? Nós vemos aqui na tabela que o azul ele vale 6, né? Nós olhamos aqui, ele tem as 3 faixas e tem a quarta faixa, que é a tolerância. Então nós vamos tentar identificar aqui. Então o azul vale 6, certo? O cinza, que é a segunda faixa, vale 8 pelo código de cores. E o marrom, que é a terceira faixa, é a quantidade de zeros. O marrom vale 1, então nós vamos colocar somente um zero. Então o valor desse resistor é 680 ohms. Tolerância de 5%, né, o dourado, 5% para menos e 5% para mais. Ok? Esse outro aqui tem uma particularidade. Nós vamos ver agora aqui, tem uma regra, né? Tem também 3 faixas. Mas quando a terceira faixa é o dourado ou o prateado, então nós usamos uma regra diferente. Quando a terceira cor ela é prateado ou dourado, que é fora daquele padrão de 9 cores, nós usamos aqui uma regra para identificar o valor do componente, né? Nesse caso aqui, a primeira faixa dele aqui é um marrom, nós colocamos o número 1, representada pelo número 1. A segunda é o preto, que é representada pelo 0. E a terceira faixa, sendo prateada, nós não colocamos mais 0. Nós dividimos esse valor que está aí por 100, né? Porque ela é prateada, nós dividimos por 100. E a vírgula ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então assim, ó, nós obtemos aqui o valor desse resistor, que é 0,1 ohm, certo? Então existe essa regra aí quando a terceira faixa ela é prateada ou dourada, ok? Esse outro aí também da mesma regra, né? Nós temos aí as 3 cores das 3 primeiras faixas e temos a quarta faixa com a tolerância. Então nós vamos colocar o número 1 na primeira faixa, que é marrom. A segunda é preta, nós colocamos um 0. Nesse caso aí, a terceira faixa é o dourado. Nós pegamos esse número que foi formado aí, dividimos eles por 10, obtemos o valor que é 1 ohm. Então esse componente aí ele vale 1 ohm. Esse outro aqui, vamos identificar ele também. A primeira faixa equivale ao número 1, que é marrom. A segunda é o verde, então equivale ao número 5. E a terceira faixa é o vermelho, equivale ao número 2, então nós colocamos 2 zeros, né? A terceira faixa, o valor que tiver representando a cor é a quantidade de zero. Então o vermelho é 2, nós colocamos 2 zeros. Nós vamos ter aí um resistor de 1500 ohms, certo? 1500 ohms, ok? Ou
1,5K, né? Então, 1,5K homem. Então, essa é a representação desse componente. Vamos para esse outro aqui. A primeira faixa é marrom. Aí estão as 3 faixas e a tolerância. A primeira faixa é marrom. Equivale ao número 1. Certo? Se nós olharmos aí na tabela, número 1. A segunda é um preto, equivale a 0. Nós vamos colocar o 0. E a terceira é a cor verde, que é o número 5, que representa a quantidade de zeros. A terceira faixa, nós vamos colocar 5 zeros, né? Equivalente à terceira faixa, 3, 4 e um 5. E nós colocamos a pontuação da numeração, né? A cada 1000, um ponto. E nós vamos ter 1 milhão de ohms. O valor desse resistor é 1 milhão de ohms. E nós simplificamos aí colocando 1 mega ohm, né? 1 mega ohm equivale a 1 milhão de ohms. Então essa é a representação dele, 1M. E agora nós vamos para o último, né? Nós podemos fazer a conclusão dessa aula. Então vamos ver o valor desse resistor. Esse resistor aí ele tem o número 1, marrom, o número 0, preto da segunda faixa, e a terceira faixa é o laranja. Equivale a 3, então nós colocamos 3 zeros. 2, 3. Nós colocamos a divisão, o ponto, né? E nós temos aí 10.000 ohms, equivalente a 10K, né? Então esse número de 10.000 ohms do resistor nós simplificamos aí, colocamos que o valor dele é 10K. Tudo bem? Agora nós vamos praticar o que nós aprendemos na aula. Vamos aprender a identificar o valor dos resistores. Como eu falei para vocês, os resistores existem de muitos tamanhos, por isso que foi criado esse código de cores. Você vai ver que tem esse tamanho aqui. Se nós olharmos aqui, tem esses aqui que aqui, ó, ficaria impossível registrar a numeração, o código através de números. Então esse é um tamanho muito pequeno. E aqui nós já temos um tamanho um tanto maior. Então nós vamos começar agora a identificar o valor de cada um deles na prática, tá bom? Nós vamos iniciar, nós vamos ver este resistor aqui. Vamos ver aqui a cor dele, vou botar bem próximo aqui para você ver. Você vai ver aqui que ele é amarelo, certo? A primeira cor é amarela, a segunda é violeta e a terceira preta. Então o amarelo é 4, o violeta é 7. E quando a terceira cor ela é preta, que lá na tabela é o 0, nós não colocamos nada. Então nós só lemos os 2 primeiros números, porque quando o preto está na terceira casa, ele não representa nada. Então nós vamos verificar aqui, vamos confirmar esse resistor aqui, ó. Vamos confirmar aqui a medida dele. Você vai ver aí, ó, 47 ohms, tá? Você tá vendo aí. Vamos procurar outro aqui para a gente medir. Esse aqui, a cor dele é marrom, preto e preto. O marrom vale 1, o preto vale 0, né? E a terceira casa, que é preto, nós não colocamos nada, porque quando o preto está na terceira casa, é a quantidade 0. Como o preto é 0, nós não colocamos nada. Então aqui vai ser 10 ohms. Vamos ver aqui quanto é que ele está dando aqui. Tem uma pequena variação. 10 ohms, tá vendo? Vamos pegar o outro aqui. Esse aqui, vermelho, vermelho e preto. Então vai ser 2, 2. A terceira casa é preta, então nós não colocamos 0. Então vai ser 22 ohms. Vamos ver aqui quanto é que ele vai dar aqui. 22 ohms, certo? Vamos pegar mais um aqui para nós praticarmos, certo? Você vai ver que esse aqui ele é marrom, verde e preto. Então aqui ele vai ter que dar
15 ohms. 15 ohms, tá vendo? Dá uma pequena variação, mas essa é a medida dele. Esse outro aqui é a mesma medida, são 15 ohms, não precisa medir. Vamos ver esse aqui. Esse aqui nós temos vermelho, marrom e preto. É para dar 21 ohms. Vamos ver se está certo aqui essa medida. É violeta. 27 ohms. Então é dessa forma que nós fazemos a medida. A medição, nós conferimos o valor do resistor, tá bom? Eu estou deixando aí na descrição essa tabela de cores e esses exemplos aí em branco para você praticar. Você procura memorizar as cores, então sempre a gente pega no circuito esses resistores e nós vamos tentando fazer a leitura deles. E quando nós temos dúvidas, nós vamos lá e recorremos à tabela de cores, tá bom? É uma aula rápida, mas necessária. Em seguida, eu vou postar já a segunda aula, sequência dessa daqui. Tem um detalhe aqui, que geralmente os resistores não devem ser medidos no circuito, que a medida nunca dá exato. Dificilmente você mede no circuito e ela dá exato. O que nós fazemos? Quando nós vamos medir um determinado resistor, o que nós fazemos? Nós soltamos uma ponta dele no circuito. Colocamos solda, levantamos uma das extremidades dele. Aí nós medimos com segurança. Nós temos o resultado correto, né, da leitura do componente. Então quase todos os componentes é dessa forma. Mas o resistor, por excelência, é o resistor, o diodo. É necessário nós soltarmos uma das pernas para que nós possamos fazer uma medição mais precisa. Tá bom? Era isso para essa aula. Espero que você tenha gostado. Uma aula rápida, mas necessária. Muito necessária para no dia a dia, quando nós nos deparamos com placas que têm resistores. E nós temos que ter a noção para nós sabermos se o resistor ele está com a sua leitura normal. Porque muitas vezes nós pegamos um resistor e vamos dizer um resistor de 1K e nós medimos ele e ele dá muito abaixo. Quando ele dá muito abaixo, ele está com a sua resistência alterada. E se nós medimos ele, o resistor, e ele não dá medida nenhuma, é sinal que ele está aberto. Então existe essa premissa aí de nós sabermos analisar essa parte. O resistor, às vezes, ele perde a sua resistência, ela fica alterada, ou para mais, ou para menos. Outro detalhe que nós temos que observar também é que o resistor ele não tem polaridade, certo? O resistor você pode colocar ele em qualquer posição porque ele não tem polaridade, tá bom? Então são essas considerações. Espero que você tenha gostado. Peço a você que você comente, você deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais para que o YouTube ele possa deixe marcado também o sininho de notificações para que o YouTube também possa notificar você quando nós postarmos novos vídeos. Aguarde a próxima sequência desse aqui e nós vamos abordar um pouco mais outros tipos de resistores, tá bom? Então era isso. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.